dia a todos. Nós teremos hoje, na reunião clínica do nosso departamento, a doutora Cristiane Bisinoto. Ela é médica assistente do nosso departamento no setor de oncologia ginecológica e mastologia. A Cristiane vai conversar um pouco com a gente hoje sobre atualização em câncer de endométrio. Muito obrigado, Cristiane. Obrigada. Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de atualização em câncer de endométrio e vamos ver por que essa doença é importante no contexto. Para poder saber um pouquinho da importância dessa doença, vamos ver a epidemiologia dessa doença. O câncer de endométrio é uma doença originária do endométrio. Então, as estimativas, isso aqui é de 2012, é uma estimativa para o ano de 2012. No ano de 2012 foi estimado 320 mil casos novos de câncer de endométrio. Ela é a 6ª doença mais comum mundialmente e a estimativa de morte, ela é a 14ª em termos de morte, com 76 mil mortes estimadas para esse ano, correspondendo a 4,8% de todos os cânceres das mulheres. O câncer de endométrio é o câncer ginecológico mais comum em países desenvolvidos. Então, aqui nós estamos vendo os países desenvolvidos, ele é o 4º câncer, com 168 mil casos para o ano de 2012 e uma estimativa de 34.700 mortes. Ao contrário dos países subdesenvolvidos, onde o câncer ginecológico mais importante é o câncer do colo de útero. Bom, aqui é a estimativa agora para o ano de 2017 nos Estados Unidos. Então, o número de casos novos dessa doença para os Estados Unidos gira em torno de 61 mil no ano de 2017. É a primeira causa de câncer ginecológico no país e o segundo entre todos os cânceres nas mulheres. O primeiro é o pulmão. A estimativa de mortes para esse ano é em 10.900 mortes, sendo a 6ª causa de morte por todos os cânceres. Então, o primeiro é pulmão, mama, pâncreas, cólon e ovário. E é a 2ª causa por morte em câncer ginecológico. Bom, então, por que essa doença é importante? Por que vem a importância dessa doença para nós? Então, a incidência de câncer de endométrio vem aumentando. Então, na América do Norte, na Europa Ocidental e na Coreia, as perspectivas para 2030 são que dobre o número de casos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos a previsão para esse ano 61 mil casos novos e a estimativa para 2030, 122 mil casos novos. Por que esse aumento na incidência? Então, nós estamos tendo uma epidemia de obesidade e o envelhecimento da população. Nos últimos 6 anos, infelizmente, nós não tivemos assim muitos investimentos nessa área. Então, o câncer de mama, nos últimos 6 anos, teve 631 milhões em investimento e o câncer de endométrio apenas 14 milhões. Bom, no Brasil, os números não são tão impressionantes, mas também não são tão insignificantes. Então, no Brasil, nós temos, ele é a 2ª causa de câncer ginecológico, a primeira é colo de útero, e a estimativa para o ano de 2016 no Brasil foram 6.900 novos casos. Bom, os fatores de riscos. Os fatores de riscos em câncer de endométrio, um deles é a idade. Então, o paciente acima de 50 anos, a maior parte dos casos estão nessa população, com a média de idade de 63 anos. Então, 90% dos casos estão nessa população acima de 50 anos. Na pré-menopausa, gira em torno de 14% dos casos. E
Abaixo dos 40 anos, 5% dos casos. Esses cânceres abaixo de 40 anos está muito ligado à síndrome de Lynch. Bom, um outro fator de risco conhecido é a obesidade. Quando a gente está diante de uma paciente com IMC de 30, o risco dela aumenta em 3 a 4 vezes. Um fator de risco já bem estabelecido é a hiperestrogenismo, tanto endógeno quanto exógeno. E hoje em dia sabe-se que o fenótipo da paciente associado ao genótipo aumenta o risco. Então o hiperestrogenismo da... vou brigar com isso aqui. O hiperestrogenismo com ovário policístico, anovulação, nulliparidade e o uso de tamoxifeno. Então são fatores de risco conhecidos. Associado a isso, todas as síndromes que vêm junto com a paciente, diabetes, hipertensão. Nós já tínhamos falado que 5% dos casos estão associados à síndrome de Lynch, e os portadores dessa síndrome têm uma probabilidade de desenvolver câncer de endométrio ao longo da vida em 30% a 60%. Bom, para o diagnóstico, o sintoma mais comum é sangramento vaginal. Então, 90% das pacientes com câncer de endométrio se apresentam com sangramento vaginal. Dor abdominal, aumento de volume abdominal, tudo isso pode acontecer. Isso em fases mais avançadas da doença. Quando a gente está diante de uma paciente na pós-menopausa com sangramento vaginal, 20% dessas pacientes é compatível com câncer de endométrio e 5 a 12 a 15% com hiperplasia. Quando nós temos pacientes com sangramento vaginal suspeito, entre 45 anos até a idade da menopausa, 15% delas é câncer de endométrio. E em pacientes menores que 45 anos, com sangramento suspeito, nós estamos provavelmente diante de síndrome de Lynch, corresponde a 5% dos casos. Para o diagnóstico dessas pacientes, quando você está com uma paciente suspeita de câncer de endométrio, o primeiro exame de imagem de escolha é o ultrassom. Então, o ultrassom, quando você utiliza um cutoff de 3 a 4 milímetros para a espessura endometrial, você tem uma sensibilidade que gira em torno de 98% e uma especificidade até 47%. O exame físico é importante, para a gente poder avaliar doenças avançadas nessas pacientes. Então, por exemplo, às vezes você tem um câncer de endométrio com comprometimento de colo de útero, de vagina. Então, isso você vai avaliar essa paciente. Agora, para o diagnóstico definitivo, nós precisamos de amostragem endometrial. A amostragem endometrial ela pode ser feita pela PIPELLE, que isso pode ser feito a nível de ambulatório, é um procedimento barato e com uma sensibilidade alta, gira em torno de 99%. Aqui eu trouxe a PIPELLE, nós temos aqui no nosso ambulatório, é uma cureta com a chanfradura na ponta, né? Onde você pode fazer a amostragem ambulatorial deste endométrio. Se a PIPELLE não foi suficiente para o seu diagnóstico, você tem a curetagem uterina e tem o padrão ouro, que é a esteroscopia. Ok? Então, a esteroscopia é o passo final. Você não fez o diagnóstico aqui, você lança a mão da esteroscopia como padrão ouro. Ela tem uma alta acurácia no diagnóstico, mas se você está diante de uma paciente suspeita com resultado negativo, você tem que prosseguir sua investigação. Bom, diante do diagnóstico histopatológico, então, nós vamos começar a nossa direção para essa paciente. Então, nos últimos 30 anos, o câncer de endométrio foi dividido em 2 tipos. O tipo 1, que seriam todos os cânceres endometrioides, estrogênio dependente. O tipo 2, que estaria reservado aos carcinomas não endometrioides, seriam serosos, células claras, e não seriam estrogênio dependente. Então, aqui eu trouxe essa tabela para a gente poder ver as características desses 2 tipos histológicos, o tipo 1 e o tipo 2.
Então, aqui teria as características clínicas associadas a cada um. Então, o tipo 1, nós teríamos as síndromes metabólicas, obesidade, dislipidemia, hiperglicemia, alto índice de estrogênio, grau histológico baixo, expressão de receptores hormonais positivos, a histologia seriam todos os endometrioides, eles seriam diploides, com instabilidade microsatélite em 40% dos tumores tipo 1, não apresentam mutação do TP53 e teriam um prognóstico bom com pacientes em estágios iniciais com sobrevida de até 5 anos, em 85% dos casos. Bom, e o tipo 2, nós não teríamos características clínicas associadas, normalmente o grau histológico alto, com receptor de estrogênio negativo, as histologias não endometrióides seriam serosos e células claras, aneuploides, com importante mutação do TP53, chegando até 70% dos casos. E um prognóstico ruim. Então, com uma sobrevida, mesmo para estágios iniciais, de 55% em até 5 anos. Bom, então, essa dualística, esse modelo dualístico, infelizmente, falhava com alguns tumores. Então, por exemplo, no tipo 1, a gente tem pelo menos 20% desses tumores hoje classificados como tipo 1, com mau prognóstico. E o contrário também, nós temos tumores tipo 2, em torno de 50% deles com bom prognóstico. Então, esse modelo dualístico é falho. E nos tumores, nos adenocarcinomas endometrioides, nós temos 15 a 20% das lesões de alto grau. Então, elas não se enquadravam no tipo 1. Então, em 2013, teve a avaliação do genoma dessas pacientes com câncer. Um instante antes, aqui eu trouxe só para mostrar as mutações mais comuns nos endometrioides, serosos e células claras. Então, aqui, ó, os serosos, a mutação do TP53 chega até acima de 90%. E nos endometrioides, a alteração está nessa via do PI3K. Bom, então em 2013, teve a avaliação do genoma dos tumores. E chegou-se a 4 grupos de tumores endometrioides, de tumores de câncer de endométrio, dos tumores do endométrio. Então, essa classificação contempla melhor o resultado de todos os cânceres de endométrio. Então, esses 4 grupos, nós temos um poliultramutado, a instabilidade de microsatélite hipermutado, um baixo número de cópias e um aumento de número de cópias, que era o seroso-like. Então, aqui contemplaria a histologia, o grau histológico, as mutações e o prognóstico desses tumores. Então, nós teríamos esse grupo com excelente prognóstico, com algumas mutações TP53, entre eles todos os graus, com excelente prognóstico. E este grupo aqui também, que é o seroso-like. Então, nós teríamos as histologias, os graus histológicos altos, a mutação em maior que 90% desses tumores, com prognóstico pobre. Aqui, representando a sobrevida livre de progressão, desses grupos, desses tipos aqui, separado pelos grupos. Então, o grupo de bom prognóstico, que é o poli, e o alto número de cópias, que é o seroso-like. Bom, o tratamento desses tumores. Então, o estadiamento desses tumores é cirúrgico. Então, se você não está diante de uma paciente que você já diagnostica avançada, o tratamento inicial para essa paciente é cirúrgico. Então, antes do tratamento cirúrgico, é importante ter um bom exame clínico e ginecológico. Nós não podemos esquecer que a maioria dessas pacientes são muito obesas, com várias comorbidades, diabéticas, hipertensas, cardiopatas. O ultrassom transvaginal é importante para a gente poder avaliar invasão de miométrio. Então, quando a gente tem um operador
bom, excelente, você consegue em até 91% ter uma acurácia boa em termos de invasão miometrial, que é um dos fatores prognósticos para nós. Raio-x de tórax faz parte do pré-operatório dessas pacientes. Quando você está suspeitando de casos avançados, por exemplo, com meta hepática, pulmonar, você pode usar tomografia, ressonância. A ressonância também hoje tem uma boa sensibilidade em avaliar invasão miometrial. Os linfonodos é um pouco difícil em termos de acurácia de ressonância e tanto de ultrassom, mas também nós podemos lançar a mão para poder avaliar essa parte linfonodal. O CA-125, ele não é um teste de screening, mas ele é importante na nossa prática clínica, porque ele monitora a resposta clínica, e se a gente está diante de pacientes com CA-125 elevado, nós temos uma grande chance de ter doença extrauterina. Bom, aqui o estadiamento do câncer de endométrio, então aqui bem tranquilo. O estágio 1, você tem dividido em 1A e 1B, onde 1A você tem invasão menor que 50% do miométrio e 1B acima de 50%. O estágio 2, onde você tem o comprometimento do estroma do colo. E os estágios 3 e 4 são os estágios mais avançados. Então, no estágio 3, você tem invasão de serosa, vagina, paramétrio e linfonodos, tanto pélvicos quanto paraórticos. E o estágio 4, onde você tem invasão local, bexiga e reto, ou se não, à distância, pulmão, fígado, linfonodos inguinais. Bom, então, o tratamento. Então, a cirurgia. Cirurgia é o tratamento para a maioria dos cânceres de endométrio e a cirurgia, a retirada do útero, com a retirada dos ovários e trompas bilateral, normalmente é o tratamento para a maioria dos estágios 1. Isso pode ser feito por laparotomia e por técnicas minimamente invasivas, a laparoscopia ou a cirurgia robótica. As técnicas minimamente invasivas, nós temos o estudo LAP2, feito pelo DOD, onde comparou a laparoscopia com a laparotomia, então tem resultados semelhantes em sobrevida, global e livre de doença, melhores resultados em termos de internação hospitalar, com internação hospitalar menor, uso de menos medicação para dor, e taxa de complicações menores e melhor qualidade de vida. Então, sempre lembrando, são pacientes, às vezes, extremamente obesas e pacientes idosas. Esse autor, em 2011, comparou a cirurgia robótica com a laparotomia, também com taxas de complicação, infecção de ferida cirúrgica, tudo menores em relação à laparotomia. Bom, com relação ao linfonodo, isso ainda é controverso. Os maiores trials hoje em dia não mostram benefícios em termos de sobrevida. Então, a realização da linfadenectomia em câncer de endométrio é um pouco controversa. Então, você tem desde linfonodo sentinela até esvaziamentos completos, mas não melhora a sobrevida do paciente. Hoje em dia, a técnica mais, assim, o que a gente tem de mais novo em câncer de endométrio é a realização do linfonodo sentinela. Bom, adjuvância, então, para essas pacientes. 55% das pacientes estão no estágio 1 e são tratadas apenas com cirurgia, sem precisar de outros tratamentos. A radioterapia, ela é indicada como adjuvância para pacientes em estágio 1 com risco alto e intermediário. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que vem a ser risco alto e intermediário. E a quimioterapia está reservada para os estágios avançados. Então, nós vimos lá no começo os estágios avançados 3 e o estágio 4. Bom, então, aqui vem o que a gente... como a gente divide os estágios iniciais
em grupos de baixo risco, risco intermediário e alto. Então, a gente usa o tipo histológico, o grau histológico, a invasão do miométrio. Isso aqui a gente não usa para dividir em baixo risco, risco intermediário e alto. Então, normalmente, quando a gente tem um estágio 1A, que é uma invasão menor que 50%, no grau 1 e grau 2, endometriose, isso é baixo risco, o paciente está tratada só com a cirurgia. Quando a gente tem pacientes no risco intermediário, então nós vamos ter paciente com invasão menos de 50%, um grau histológico alto, um tipo endometriose. Ou uma paciente com invasão acima de 50%, com grau 1 ou grau 2, com tipo endometriose, essa paciente entra no risco intermediário. E o alto risco são pacientes com invasão acima de 50%, grau 3, o tipo endometrioide e todas as outras histologias. Bom, o que nós fazemos aqui no serviço? O estádio 1, grau 1 e grau 2 é baixo risco, tipo endometrioide é cirurgia esterectomia total, com salpingoforectomia bilateral, com ou sem linfadenectomia. O estádio 1A, grau 3, e 1B, grau 1 e grau 2, risco intermediário, e 1B, grau 3, risco alto, você precisa realizar todo o estadiamento. Esta é a orientação. Então, esterectomia total, com salpingoforectomia bilateral e linfadenectomia pélvica e paraórtica. O estádio 2, você pode fazer a esterectomia extrafacial classe 1, a salpingo bilateral, a linfadenectomia pélvica com ou sem linfadenectomia paraórtica. Já os estádios 3 e 4, o debug máximo, a depender do performance do paciente, e se a paciente apresenta doença à distância, a depender dessa doença à distância, você pode considerar, às vezes, cirurgia paliativa. Os tipos serosos e células claras, além do estadiamento completo, nós precisamos fazer omentectomia, biópsias múltiplas de peritônio, porque o comportamento dele é como se fosse ovário. E a quimioterapia nesses tumores mesmos em estágios iniciais, ok? Bom, então aqui nós temos os fatores de risco, os fatores de prognóstico que a gente utiliza. Então, eu vou mostrar um quadro mais para frente. Então, primeiro é a idade do paciente. Então, aqui no nosso serviço, o corte é 60 anos. O subtipo histológico, o grau 3, a invasão miometrial, se tem invasão angiolinfática ou não, metástase em linfonodo e o tamanho tumoral. Então, esse é o quadro que a gente utiliza para tratamento das nossas pacientes. Então, vamos lá. Ó. Se eu não tenho tumor na peça, o grau histológico primário da biópsia, com ou sem fator de risco, nós não realizamos nenhum tratamento adjuvante. O estádio 1A, grau 1 e grau 2, sem fator de risco, o paciente está tratado. Com o fator de risco, o que são os fatores de risco? Idade acima de 60 anos ou invasão angiolinfática. A gente pode considerar a braquiterapia. O estádio 1A, grau 3, com ou sem fator de risco, considerar a braquiterapia. Bom, e assim nós fazemos. O estádio 1B, grau 1 e grau 2, sem fator de risco, nós optamos por braquiterapia numa paciente que foi realizado o esvaziamento, onde tem mais de 12 linfonodos, nós consideramos apenas braquiterapia. A braquiterapia e a teliterapia, a maior parte das recorrências em câncer de endométrio é em cúpula. A radioterapia, ela também não altera a sobrevida desses pacientes. Ela vai melhorar o controle local dessa doença. Então, a braquiterapia e a teliterapia são equivalentes nessas pacientes. 1B, grau 3, com ou sem fator de risco, radiação de pelve. Bom, quando nós temos recorrência loco-regional, se a paciente já foi tratada com cirurgia, com radioterapia, a gente avalia
ou cirurgia ou quimioterapia para essa paciente. Se não foi tratada com radioterapia, a gente avalia radioterapia para esses pacientes. A doença metastática e recorrente, hoje nós temos quimioterapia, terapia endócrina, cirurgia, vai depender de cada caso. As terapias-alvo em câncer de endométrio falharam em mostrarem benefícios nesses tratamentos para pacientes com doença metastática e recorrente. Então, hoje em dia, o nosso alvo aqui, infelizmente, ainda é pobre. O prognóstico desses cânceres é favorável. A sobrevida em 5 anos para estágios iniciais gira em torno de 83% para os endometrioides, 62% para células claras e 53% para os serosos. Aqui no serviço nós fazemos um follow-up das pacientes de 5 anos, depois a gente encaminha essas pacientes para redes para continuarem o segmento delas. Então, nos primeiros 3 anos, a gente avalia essa paciente a cada 3, 4 meses, com exame físico e clínico, e depois 6 meses até os 5 anos. Bom, então o que a gente tem de novo para câncer de endométrio? Que até agora, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu trouxe uma evolução de todos os tratamentos, de todas as descobertas em câncer de endométrio. Está em inglês, acho que do fundo fica ruim de ler, mas então vamos lá. Ó. Os tratamentos em câncer de endométrio começou em 61, com a descoberta da progesterona sugerindo um sucesso em tratamento de câncer de endométrio. Então nós temos aqui, ó, em 83, onde teve a definição de tipo 1 e tipo 2, em 80, onde a radioterapia pélvica diminuiu as recorrências loco-regionais. O primeiro estadiamento da FIGO para câncer de endométrio em 88. Nós tivemos um novo estadiamento em 2009. Em 2009, a laparoscopia mostrou-se ser equivalente à laparotomia para estadiamento. Em 2011, nós tivemos os inibidores de mTOR, que é aquela via da PI3K, que melhorou, que foi uma promessa e um avanço em câncer de endométrio. Em 2014, o TCGA, que dividiu os cânceres de endométrio em subgrupos moleculares. E hoje, o que nós temos? Esses 2 grupos, que é o Transportec e Vancouver, que a técnica do TCGA é muito cara e é inadequada para a prática clínica. Então, esses 2 grupos estão tentando trazer uma versão que seja favorável para a nossa prática clínica. Bom, então, o que esses grupos estão fazendo? Aqui, só para mostrar que eles usaram imunistoquímica, avaliação, essa amostra aqui é a amostra da curetagem. Então, esses grupos avaliam essa amostra da curetagem e chegaram também a 4 grupos semelhantes ao TCGA e semelhante em termos de curvas de sobrevida livre de doença. Então, o que nós temos hoje para o futuro? Então, você tem isso é importante que, assim, você vai definir o tratamento do paciente antes de fazer todo o tratamento cirúrgico para esse paciente. E hoje nós precisamos definir a adjuvância, mas a gente precisa ter a peça na mão. Então, isso aqui vai ser definido pela amostragem que a gente faz, ou na curetagem, ou na pipele. Então, eles fazem a imunistoquímica para MMR. Esses pacientes que têm alteração, eles vão para aconselhamento genético e imunoterapia. As amostragens que você tem isso intacto, vai para a próxima avaliação por imunistoquímica da polimutada, e esses tumores que são polimutados vão para a imunoterapia, que é mais eficiente nesse grupo do que tratamento cirúrgico ou outro tipo de tratamento. As pacientes que não são, vão para a próxima imunistoquímica do P53,
onde você tem o P53 negativo, você tem baixa probabilidade de metástase, então essa paciente ficaria na comunidade para fazer esterectomia e salpingoforectomia bilateral. E as pacientes que verdadeiramente precisariam de tratamento estariam aqui nesse grupo. Ok? Então isso é o que a gente tem de novo para câncer de endométrio. Só que nós ainda não temos aplicação disso na nossa prática clínica. Bom, esse artigo aqui é muito bom. Então, ele traz que o câncer de endométrio não é mais o câncer das nossas avós. Então, aqui um quadro resumindo o que nós tínhamos e o que nós temos e as perspectivas futuras para câncer de endométrio. Então, a obesidade era um fator de risco conhecido. Então, hoje, ela é um fator de risco conhecido e a gente sabe que nós temos interação entre o fenótipo e o genótipo dessas pacientes. Nós temos oportunidades para tratamento conservador nessas pacientes e nós temos também oportunidades para prevenção e redução de risco. Então, orientar essas pacientes com perda de peso, intervenções no estilo de vida. Bom, controle cirúrgico. O que nós tínhamos? Laparotomia e estadiamento para todas as pacientes iguais. O que nós temos hoje? Cirurgias minimamente invasivas, uma cirurgia pelo tipo histológico, pelo tipo molecular, linfonodo sentinela. Em radioterapia, o que nós tínhamos? Era prescrito para todas as pacientes. Então, hoje em dia, nós temos todos os cuidados cirúrgicos, nós separamos as pacientes em grupo, não fazemos radioterapia para todas as pacientes, temos quimioterapia junto com a radioterapia, temos a IMRT, que é uma terapia de radiação de intensidade modulada, diminuiu morbidade para essas pacientes. O controle em mulheres jovens, então, por exemplo, essas mulheres jovens que desejam filho, nós podemos fazer cirurgias que preservem a fertilidade. A classificação desses tumores. Na histologia, nós tínhamos tipo 1 e tipo 2. Então, hoje nós temos a classificação molecular, que é o TCGA e esses outros dois grupos, né? Então, esses subtipos são reprodutíveis e trazem informações que melhoram para a gente a habilidade com esses tumores. Então, antes a gente tinha a classificação em tipo 1 e tipo 2, então hoje só pela biópsia da curetagem nós vamos poder dividir esses tumores. Antes nós não tínhamos conhecimento dos fatores hereditários, hoje nós temos conhecimento da síndrome de Lynch e outras alterações, né? Anormalidades nessa MMR na imunistoquímica, como eu tinha mostrado anteriormente, e as terapias sistêmicas propostas para tudo isso. Então, a quimioterapia, que a gente hoje em dia melhorou bastante, a quimioterapia, e as terapias-alvo. Bom, o que eu tinha para vocês é isso.